muito bom dia para você que está aí do outro lado. Tá tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mas sempre é uma oportunidade de ficar tudo bem. E hoje tem mais um cuidado do Senhor com a minha e com a sua vida. Você tem analisado que o Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito zelosa, quando Ele envia mensagens que vão nos dar diretrizes de como viver, de uma forma que realmente vai trazer resultados para todo um contexto, né? Seja na sua vida familiar, seja na sua vida espiritual, que é a principal, seja no seu âmbito de trabalho, em todos os lugares. O Senhor quer que você viva bem. E que você vivendo bem, você vai glorificar o nome dEle. E viver bem abrange todo um todo, né, da nossa vida. Não é só em uma outra coisa. É Deus reinando em todas as áreas da nossa vida. É Ele, sim, sendo glorificado em todas as áreas da nossa vida. E por que não viver dessa forma, né? Por que não nos esforçarmos a viver aquilo que o Senhor quer para nós, que é aquele que nos criou. Quem nos criou sabe a forma correta de vivermos. Então hoje tem mais uma porção da palavra do Senhor para a nossa vida. É como se fosse assim, doses, né, do cuidado do Senhor. É como se fosse assim, doses de amor, porque eu vejo que as palavras do Senhor, seja elas exortativas, seja elas de consolo, seja qual é a mensagem do Senhor, sempre tem amor por trás da palavra dele, sempre tem cuidado, sempre tem zelo, né? E é importante a gente pegar dessa forma, entender dessa forma, porque aí tem sentido a palavra de Deus, porque aí vai ter resultado. Se você sempre ouvir mais uma mensagem, ou você ler de uma forma que não seja assim, vou ver o que o Senhor quer de mim, o que Ele tem para minha vida, né? Quero viver conforme a vontade dEle. É verdade, que é a melhor para mim e para a sua vida. Hoje a gente vai ler um pedacinho do livro de Daniel. Gente, vocês precisam ler o livro de Daniel. Quem não leu ainda não sabe o que está perdendo. Tem muito tesouro aqui. Tem muito tesouro que esse homem nos ajuda a abrir um leque para o nosso entendimento espiritual e a forma e a maneira de vivermos assim de uma forma de verdade, né? Viver de verdade aquilo que realmente Deus quer para a nossa vida. Então, que você possa pegar essa mensagem hoje assim e cuidar dela e viver ela, tá bom? Então vamos ler aqui Daniel. Eu vou ler para você aqui no primeiro capítulo. Eu não vou ler o capítulo inteiro, senão vai ficar muito longo, mas eu vou ler alguns versículos assim, e depois você pode ler os capítulos que vão a seguir, que você vai ver o quanto o Senhor vai falar ao seu coração, tá bom? Se eu estiver falando muito baixinho, vocês podem mandar aí nos comentários, que essa semana eu recebi uma mensagem dizendo: fala um pouquinho mais alto, não consigo te ouvir. Eu vou fazer muito esforço de falar assim mais alto. Eu vou conseguir, tá bom? Para você ouvir esse vídeo perfeitamente. Quem sabe até providenciar um microfone, né? Para aumentar esse volume aí, você conseguir. Até lembra que eu fazia lá na natureza? Eu parei de fazer lá justamente porque é bonito os passarinhos, é bonito, né? Ver o barulhinho da égua, tudo, mas o barulho da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é muito mais eficaz, às vezes pode tirar a nossa atenção, não é verdade? Então, eu vou começar aqui lendo o versículo 3, que diz assim: o rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Vamos aqui pro 5.
O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Vamos continuar aqui. Então, entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, todos da tribo de Judá. Vamos agora para o 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Então, nesse exato momento aqui, nessa passagem, Nabucodonosor conquistou Jerusalém, né? E todo Judá ali, e agora ele ficou no comando desse povo israelita, e já no começo ele já separa alguns jovens para o serviço do palácio. Esses jovens, né, entre esses jovens está Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que a gente conhece bastante. Esses são os nomes que foram dados a eles, mas os nomes deles anterior era que eu li aqui, né, que eu falei para vocês, eram Daniel, ficou Daniel mesmo, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes deles anteriores. Então, Nabucodonosor, e assim como outros reis, eles tinham os seus deuses que não era o nosso Deus. E eles tinham o costume, né, de oferecer os seus alimentos, suas comidas a deuses pagãos e como oferenda, né? E Daniel sabia dessa informação e os seus amigos também sabiam que era isso que fazia rei Nabucodonosor. E Daniel, como ele tinha a palavra de Deus no seu coração, ele se lembrou que isso não ia agradar ao Senhor. Que lá atrás o Senhor já tinha instituído que não era para se contaminar com alimentos impuros, que não era para fazer esse tipo de coisa, que isso vinha contra a vontade de Deus. E hoje é o que nós vamos falar sobre algumas situações que nós vivemos, que muitas vezes, por temor ao homem, nós desobedecemos ao Senhor. Desobedecemos ao Senhor. Muitas situações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, que aparentemente a gente olha e pensa assim, não, eu não tenho outra saída, eu preciso fazer isso, mesmo a gente sabendo que vai contra a vontade de Deus. Eu não estou falando da gente ser pessoas irresponsáveis e pessoas que não honram autoridades, não estou falando isso, eu estou falando de coisas que estão acima da lei de Deus, né? Coisas que isso pode anular o princípio de Deus na nossa vida. Então, a gente tem conhecimento daquilo que agrada ou não agrada ao Senhor. A gente tem conhecimento pela palavra de Deus e a gente tem conhecimento pelo próprio Espírito de Deus, que coloca aquilo que é certo e que não é certo, aquilo que realmente vai desagradar ao Senhor ou não. E muitas vezes Deus coloca situações, Ele mesmo coloca situações na nossa vida como testes para nós, como para nós mesmos nos avaliarmos e vermos a condição que está a nossa vida, o nosso coração, o quão nós ainda estamos longe do Senhor, ou até mesmo longe de estar dentro daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, que é uma fidelidade total em toda e qualquer situação. A gente já viu muitas histórias e a gente até dá risada, né? Quando fala assim, que está no serviço, aí o chefe fala assim, fala que eu não tô, ou então fala tal coisa e mente, sabe? Porque a gente pensa assim, é o chefe, né, que está mandando, se eu não obedecer o chefe. Mas e se não obedecer a Deus? Será que Deus,
ele vai deixar alguma situação complicar a sua vida, quando você obedeceu ao Senhor, quando você colocou Ele como algo importante, a opinião dele como algo importante. E sempre a gente quer ver primeiro a solução, né? A gente quer ver assim, se eu ver que não vai acontecer isso, eu vou me posicionar. Não, Deus quer primeiro que nós venhamos colocar no nosso coração, que custe o que custar, seja o que for, nós vamos em primeiro lugar, opinar, a obedecer ao Senhor, a ter aos princípios do Senhor não sufocados, não anulados por causa de qualquer situação. Olha que lindo, aqui no 9, diz assim, então Daniel, né, resolveu que ele não ia se alimentar com aquele alimento, e falou assim no 9, Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei, e por isso disse a Daniel, foi o rei, o meu senhor, que resolveu o que vocês devem comer. Então, Aspenaz, esse chefe ali do palácio, estava com medo, né? Mas o que o Senhor fez? Colocou no coração desse chefe que tudo bem. Deus já foi adiante Deus já foi adiante de Daniel para fazer o quê? Para fazer com que ele aceitasse essa proposta que Daniel iria fazer para ele, entendeu? Vamos ver qual foi a proposta que Daniel fez para esse moço? Quero pedir, aqui no 12, quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer, água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. A gente vê aqui no livro de Daniel, gente, do começo ao fim, mostrando quão fiel é Daniel, quão fiel também foram os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram tão fiel a Deus, que para eles, assim, mais valia agradar ao Senhor, mais vale estar diante daquilo que o Senhor determinou. Se o Senhor falou que não era para comer alimentos impuros, eles não tinham nem outra opção. Não era isso, mesmo que fosse o rei, quem fosse que decretasse alguma outra coisa para fazer. E sempre esses decretos, sempre essas situações, elas vinham realmente para ver a que ponto que nós que servimos a Deus vamos ser fiéis a Ele, custe o que custar. Então, Deus foi lá, colocou no coração desse moço que sim, que eles poderiam então se alimentar só de legumes e água, porque os demais alimentos eram oferecidos a deuses. E Deus já tinha falado antes na sua palavra, através de Moisés, né, que não era para comer alimentos impuros oferecidos a outros deuses, que era um costume dele na época. E como eles adoravam outros deuses, era como um ritual que eles faziam, né? Então, né, Daniel e os seus amigos não comeram durante os 3 anos aquele alimento. E olha o que aconteceu, gente. O guarda concordou durante 10 dias, fez a experiência com eles. Aliás, fez uma experiência durante 10 dias. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sábios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônicos, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. E entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, com Ananias, com Misael e Azarias. Todas as vezes que o rei fazia pergunta a respeito de qualquer assunto,
que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Vocês acham que aqui quem promoveu Daniel, Sadraque e Mesaque foi o rei? Não. Depois disso, aqui a gente vê que Daniel virou governador, os seus amigos viraram administrador do palácio do rei. Mas sabe quem promoveu esses meninos? O próprio Deus. O próprio Deus que promoveu eles. Porque eles foram fiel a Deus, eles não foram fiel ao rei. E você sabe que muitas vezes Deus, Ele manda testes e testes para a nossa vida, para nós nos conhecermos, não é para Deus nos conhecer. Tem gente que fala assim, olha, Deus mandou um teste na minha vida, Deus está me testando, Deus está me provando, tá? Mas Deus precisa saber como que nós vamos nos comportar? Não, Deus é Deus, Ele já sabe, né? Antes mesmo de sair uma palavra da nossa boca, Ele sabe. Mas é para nós mesmos nos conhecer. É para nós mesmos ver como está o nosso nível de compromisso com Ele, como está a nossa fidelidade, o nosso amor por Ele. Então, será que tem coisas que enquanto você não tem que renunciar a alguma coisa, enquanto não for difícil, você serve a Deus bonitinho. Mas enquanto, às vezes, você pensa que vai causar confusão por causa de alguma coisa que Deus está te pedindo, o temor ao homem, ao quem seja, pode afastar você daquilo que Deus quer para a sua vida. Porque através desses temores que eu e você possa ter, a gente demonstra uma fraqueza de opinião, de fidelidade. Então, como Deus vai confiar coisas nas nossas mãos se muitas vezes para a gente ter um embate em situações e a gente teme ao homem, teme a opiniões, teme as situações e a gente prefere, não vou constranger essa pessoa não. Às vezes Deus está pedindo alguma coisa para a gente, olha, se afasta desse grupinho, não vá mais nesse lugar. E às vezes a gente acaba fazendo, porque se eu não fizer, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim? Mas Deus já está te pedindo, faz tempo isso. E você fica sempre prorrogando com medo do que vão pensar, do que vão falar. Mas e o Senhor, o seu Deus? Aqui Daniel vai sempre nos mostrar, esse livro inteiro, ele vai mostrar a fidelidade que ele tem ao Deus que ele escolheu servir. Mas a nossa vida, ela tem que ser assim. Sempre colocando Ele. Todas as pessoas são importantes para nós, posições são importantes, mas nada disso pode ter a importância maior. Nós não podemos temer aos homens mais do que a Deus. A opinião, quantas vezes o Senhor já colocou diante da minha vida situações onde eu tinha que escolher, que aparentemente ia ser trágico a minha escolha. Mas eu falei, não, peraí. É nesse momento que eu tenho que ver aonde está realmente o meu amor, a minha fidelidade a Ele. Tem situações na minha e na sua vida que Deus vai permitir para ver qual o tamanho da sua fidelidade a Deus. E por maior grau que você esteja, muitas vezes, em uma situação, você tem que escolher sempre ao Senhor. E como ele disse, ele falou bem claro aqui, né? Deixa eu achar aqui. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Sabe? Coloca tudo, resolve, agrade o Senhor, agrada a Ele, dá o primeiro passo e o resto coloca na mão de Deus. E se acontecer isso, coloca na mão de Deus. Gente, a gente vai ler aqui depois outros relatos de Daniel que você fica assim, quase que entra em parafuso. Como que podem estar numa fornalha e eles não queimaram nem o cabelo? Nem o seu cabelo não queimar.
Nem a pontinha do dedo, nada. Uma fornalha que foi aquecida não sei quantas vezes mais, a Bíblia vai falar aqui, nesse mesmo livro de Daniel. Sem contar, né, na cova dos leões. Sabe, tudo essas situações foi quando Daniel e seus amigos optaram a sempre ouvir primeiro o que é a opinião de Deus nessa situação. Qual é a opinião de Deus nessa situação? Às vezes você tem uma situação para resolver, tá? Você tem uma questão para resolver, você tem um problema para resolver. Você precisa resolver e você tá ali, sabe? No meio você tem que resolver. Primeiro você tem que analisar qual seria o comportamento do Senhor nessa situação. Ficaria temendo aos homens de qualquer jeito? Ou tem situações que sim, a Bíblia fala que nós não podemos ser alvo de confusão. Mas ser alvo de confusão não é ser passivo. Você não saber resolver uma situação. Não é também sair brigando com todo mundo. Não é isso. Mas é sempre ter a opinião do Senhor. Tem que prevalecer a opinião dele. Para que outras pessoas... Gente, a gente via aqui, esses reis, eles falavam o seu Deus, só podia ser o seu Deus. Eles conseguiam ver Deus. No final, sempre Deus é glorificado nesses comportamentos, nesses posicionamentos. Eu me lembro, eu vou contar algumas experiências que eu tive ao longo da minha vida, mas eu vou, assim, aos poucos, mas uma eu vou contar hoje. Eu me lembro em alguns momentos, assim, que eu trabalhava numa grande empresa, e tinha momentos que eu via o pessoal se juntava para ficar falando, sabe, do chefe, do isso, daquilo outro, e muitas vezes eu me sentia assim meio que perdida, né? Às vezes eles caçoavam, falavam, você não comenta nada, tal. Às vezes eu me retirava do lugar. Por quê? Só porque eu queria agradar o chefe? Não era por isso. É porque eu estaria desagradando o meu Deus, em primeiro lugar. Eu ia desagradar a ele. Então, e tem muitos momentos que você vai desagradar as pessoas para agradar a Deus. E tem que ser sempre assim. Sempre você vai analisar se alguma situação que Deus está permitindo na sua vida. Será que não é para você tomar um posicionamento firme? E depois Deus vai ser com você, Ele vai arrumar tudo, fica tranquilo. Toma uma posição de ser fiel e não se preocupe com o resultado. Deus vai arrumar todas as outras coisas para você. Só seja fiel a Ele. Seja fiel a Ele. Tenha um caráter firme, de fidelidade a Deus. Como Deus ama aqueles que são fiel a Ele. Em todas as situações, seja fiel ao Senhor. Ao Deus que você escolheu servir. Viva de verdade para Ele. Tá bom? Que o Senhor possa cuidar do seu coração, te ajudar a manter-se fiel ao Senhor. Eu sei que tem momentos que não é fácil a gente ter que tomar decisões, posicionamentos, mas Ele sempre vai ajudar. Ele sempre vai fazer o que nós não conseguimos fazer. Ele vai arrumar a bagunça, vai tocar em corações, vai mudar situações, vai te colocar em lugares que vai glorificar o nome dEle. E depois você vai ver e falar assim, poxa, ainda bem que eu fiz o que o Senhor pediu, tá bom? Que você fique com essa mensagem, que o Senhor cuide de você, que você saiba que Deus te ama muito, mas Ele quer a sua fidelidade, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações como o Senhor tem feito, Pai. Senhor, toque no coração das pessoas que têm ouvido falar, Senhor Jesus, de uma forma diferente, aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Abençoe cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Um beijo bem grande no seu coração. Até a próxima quinta-feira, assim, se Deus nos permitir. Tchau!